Aleluia! Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus nesta hora. E que essa paz, que excede todo entendimento, alcance a tua casa, a tua família, que essa paz, que é maior do que o universo, faça com que todos aqueles que estejam à tua volta sejam impactados por essa paz, aonde quer que você esteja e vá. Que a paz do Senhor seja contigo. Deus tem uma palavra para você nesta hora. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. Na direção do Espírito Santo, Deus tem uma palavra. Deus, Ele é fiel. E o título dessa mensagem é Depósito no Céu. Estarei fazendo menção da palavra de Deus, te proporcionando uma porção dela. Lembre-se que a palavra de Deus não pode ser substituída por testemunho. A palavra de Deus não pode ser substituída por nada, porque a palavra de Deus é insubstituível. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Amados, nenhum trabalho que você faça em prol da obra de Deus é vão. O apóstolo Paulo, ele recebeu a incumbência de estar sendo um porta-voz da palavra de Deus para a igreja de Corinto, uma igreja com a qual todo pastor gostaria de estar na direção, todo pastor gostaria de estar na liderança da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja que todos tinham dons espirituais. Os 9 dons do Espírito, com a qual é mencionado lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Todos os 9 dons, a igreja de Corinto, ela possuía. Era a igreja mais rica espiritualmente. Porém, o apóstolo Paulo, ele revela que a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Havia confusão dentro da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo, ele estava na direção dessa igreja para doutriná-los, para fazê-los entender que o dom espiritual, se não fosse usado para o auxílio e o crescimento do corpo dos irmãos, de nada aproveitaria. O apóstolo Paulo mostrou para a igreja de Corinto que tem que haver disciplina, tem que haver o entendimento quanto aos dons. O apóstolo Paulo ensinou que deveria haver ordem e decência. E não é diferente nas nossas vidas. Nenhum dom que Deus te dá, nenhuma graça que Deus faça a teu favor é para o teu bel prazer. Não é para expor. Tudo na direção de Deus tem que ter uma ordem, uma decência. E o dom espiritual que Deus te deu é para o crescimento do corpo. Você tem feito depósito no céu? Você tem feito coisas boas
do agrado do Senhor da glória, em prol da vida dos teus irmãos? Será que verdadeiramente você tem um depósito no céu? Será que se hoje você fizer uma oração, Deus na mesma hora, Ele tem operado porque você tem estado e tem andado no querer e na vontade de Deus? Faça essa reflexão. A Bíblia diz que Isaías, ele vai até o rei Ezequias. Isaías leva uma mensagem da parte de Deus para aquele homem, dizendo para que ele consertasse o seu altar, porque ele iria morrer. Deus iria levá-lo. E Isaías saiu, e antes que Isaías chegasse no final do pátio, Isaías foi surpreendido, porque ao profetizar contra Ezequias, ele tomou uma atitude desesperada. Ele se virou contra a parede e lembrou a Deus tudo aquilo de positivo que ele tinha feito em prol da obra de Deus, em prol daquilo que ele tinha feito em nome do Senhor da glória. E chorou muitíssimo. Deus interviu, e antes que Isaías saísse do pátio, Isaías voltou e entregou uma nova mensagem a Ezequias, dizendo para ele que o Senhor tinha ouvido sua oração e tinha visto suas lágrimas, e lhe acrescentou mais 15 anos de vida, por causa daquele crédito que aquele homem tinha. Você tem feito depósito no céu? Você tem crédito com o Senhor? Faça essa pergunta para si mesmo. Como estão as tuas vestes? Mas Deus, ele tem te visto. E hoje, Deus, ele vai falar profundamente ao teu coração. Eu tenho 3 palavras para que você entenda e que você possa ter crédito no céu fazendo diferente. A primeira palavra é firme. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Firme. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Fique firme. Diante de todas as situações que acontecerem no teu caminho, não tente desistir. Já pensou se o apóstolo Paulo desistisse de tudo aquilo que ele sofreu? Não sofremos 1/3 do que aquele homem padeceu. Tá certo que a Bíblia diz que ele era um homem mau, perseguidor, matou muitos cristãos, tinha cartas de indicação para poder fechar igrejas, participou do apedrejamento que levou à morte de Estevão. Mas, diante desses pecados, somos todos iguais, porque também erramos.
em situações diferentes, porque a Bíblia diz que não há pecado, pecadinho e nem pecadão, ou pecado pequeno e pecado grande. Tudo é pecado, tudo é transgressão diante do Senhor. Mas em Atos capítulo 9, quando ele está indo a Damasco para poder matar o povo de Deus com cartas e com homens para, junto com ele, fazer o que seria um massacre diante do povo de Deus, Deus se colocou no caminho dele, nesse caminho para Damasco. E perguntou para ele: Saulo, por que me persegues? E aquele homem, ao cair no chão, já com uma enfermidade nos olhos, perguntou quem era, e ele se apresentou dizendo: eu sou Jesus. Por que persegues a minha igreja? Sabia que nós às vezes nos enquadramos nessa situação? Afrontamos, apontamos, fofocamos, tentamos apagar o brilho daquele que está diante de Deus em santidade. Impedimos, queremos ver o nosso irmão caído e não damos a mão para levantar. Estamos agindo da mesma forma que Saulo agia no tempo da ignorância. Mas a Bíblia diz que ele passou 3 dias numa casa em Damasco. Seus seguidores ou seus servos o levaram até lá. E a Bíblia diz que ele passou 3 dias no jejum. Até que Deus, que é misericordioso, levantou um profeta chamado Ananias para ir até Damasco curá-lo. Você vê que quando Deus fala conosco, tentamos questionar ao Senhor. Tentamos colocar diante de Deus situações como se nós mandássemos em Deus. E aquele profeta, ele questionou ao Senhor, porque ele conhecia a fama de Saulo. Mas Deus falou para aquele homem: ele é um vaso escolhido. E Deus ainda fala mais: eu lhe mostrarei o quanto ele padecerá pelo meu evangelho. Nós não temos padecido pelo evangelho, porque todas as situações que acontecem em nossas vidas por nosso despreparo, queremos abandonar a fé. Então fique firme, porque Deus tem mais para a tua vida. Só que você precisa entender o querer de Deus no teu caminho. Quando Ananias chega até Damasco e chega diante daquele homem, falando para ele que Saulo, Deus me enviou aqui para curar a tua enfermidade. Levou ele um chifre de azeite e, ao curar a enfermidade de Saulo e derramar sobre sua cabeça o azeite, aquele homem já foi possuído pelo Espírito Santo, já se tornou cheio do Espírito. Você acha que ele já saiu dali para fazer aquilo que Deus queria? Não. Ele saiu sim, pregando o evangelho, porque estava cheio, sedento de almas. Mas ainda não era a hora. Pregou ali naquela redondeza para aquele povo em Damasco. Mas Deus lhe colocou no canto. Ficou ele fazendo tendas, costurando-as, até esperar Deus decidir o que faria com aquele homem.
No livro de Gálatas, ele fala que esperou 14 anos. Às vezes você quer a tua bênção da noite para o dia, e se Deus não der aquilo que você quer, você vai sair da fila da promessa, você vai abandonar a fé. E nem se preparar você está se preparando. Aquele homem ficou 14 anos esperando, estando pronto. Ele foi o único dos apóstolos a ter os 9 dons do Espírito e os 9 frutos do Espírito também, aonde fala lá em Gálatas 5, versículo 17. Aí fala também no versículo 23, 5, 23. Sabe o que é você esperar estando preparado, estando pronto? Será que você pode dizer isso, que está pronto para a obra de Deus? Para ser perseguido, para ser chicoteado, para ser apedrejado, para ser preso, e ainda dizer que o meu Redentor vive? Será que você está pronto para isso? Então, a primeira palavra é essa: fique firme. Deus está te vendo. Segunda palavra: constante. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Você não quer estudar? Você não quer se envolver com as coisas de Deus? Como é que você quer ver a Deus face a face se você não quer estudar sobre o Deus a quem tu serve? Você nem conhece a Deus de verdade. Porque se você conhecesse o Deus que você serve, não passaria na tua cabeça o desejo e a vontade de abandonar tudo, de voltar para o mundo, de voltar para os braços do diabo. Porque mundo significa sistema dirigido e comandado por Satanás. E aí? O apóstolo Paulo ele fala isso para Timóteo. Timóteo era um jovem presbítero. Ele fala para Timóteo pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Mas quando você pensa em pregar a palavra, você diz que tem que vigiar. Você diz que Deus não falou contigo. Lembra quando dentro da tua congregação eles chamam os irmãos para poder ir evangelizar, e você diz que ainda não está preparado, que ainda Deus não falou contigo? A todo momento a palavra de Deus ela tem que estar nos teus lábios. A todo momento a palavra de Deus ela tem que estar na tua cabeça, para você poder falar do Evangelho. Você está na terra para isso, para pregar a palavra. Você está na terra para poder fazer diferente. Não estamos na terra para passar férias. A qualquer momento, o Senhor ele pode nos chamar. Esteja pronto, esteja preparado. Se você está de pé, cuide para você não cair. Se revestir das armaduras de Deus é algo que temos que fazer diariamente. Crie o hábito de orar. Crie o hábito de jejuar. Crie o hábito de ler a palavra.
para que você esteja sempre preparado para quando o dia mal chegar na tua vida, você saiba lutar da forma correta. O apóstolo Paulo, ele em nenhum momento pensou em desistir. Pelo contrário, irmão, ele entendeu o porquê passava por tudo o que passou. Seja nos naufrágios, ou diante de todas as vezes que ele foi chicoteado em praça pública por causa da palavra. Mas você ainda não entendeu, não sei se você está sendo persuadido pelo homem com essas doutrinas loucas. E o medo ainda não saiu do teu coração. Sabe de uma coisa? Deus, ele está dizendo para você fazer a obra, para você falar do Evangelho. E você não está fazendo porque não está preparado. Mas a partir de hoje, tome uma nova atitude. Não espere pelos outros. Faça você diferente. Esteja preparado para ser um porta-voz de Deus, um canal. Assim como Timóteo, o apóstolo Paulo doutrinando ele, para que ele esteja preparado a todo tempo, para ele pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E ainda diz que, redargos, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina, para ensinar. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, a palavra de Deus diz que Deus só castiga e exorta aquele que ama. Você conhece a voz do teu pastor. Você sabe quando é Deus falando. Então, se coloque na posição. Estude a palavra de Deus. Deus, ele vai te dar a revelação da palavra, irmão. Porque ele não deixa nenhum dos seus filhos confundidos. Mas Deus, ele está te lapidando porque ele quer te usar de uma forma diferente. Deus, ele podia usar os apóstolos, os 12, podia. Mas às vezes Deus, ele não te usa da forma que você gostaria porque você não está preparado. O apóstolo Paulo, ele era um homem letrado. Tinha estudado aos pés de um dos maiores instrutores, um dos maiores ícones de sua época, doutrinadores da lei, da Torá, que foi Gamaliel, um dos mais requisitados das faculdades de Jerusalém. E não era qualquer um que estudava lá, não era qualquer um que era instruído por esse homem, tinha que ter riqueza, tinha que ter uma condição financeira grande. Se você tem a oportunidade, se envolva, estude, para Deus poder te usar para um povo diferente. Só ele poderia ser usado para o gentio, um povo que era letrado, um povo que tinha condição financeira boa. Só ele. E Deus capacitou aquele homem diante de tudo que aquele homem já conhecia. Então a primeira palavra foi simples, firme e constante. Agora, você vai ter a tua recompensa. Aquele que permanece firme, aquele que é constante na obra do Senhor, ele vai ter a sua recompensa. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo,
para dar a cada um segundo a sua obra. O que você tem feito diante do Senhor? Cada um vai receber um galardão diferente. Essa vai ser a diferença entre uma pessoa e outra. A glória. Uma vai ser maior do que a outra. Esse vai ser o galardão, creio eu. Porque às vezes aquela pessoa que está no campo, que morre em prol da obra, ganhando almas, não vai ter o mesmo galardão daquele que não quer fazer nada, daquele que apenas vai para a igreja, daquele que quando tem a oportunidade de falar do Evangelho, do amor de Cristo, se omite, tem vergonha. Não estou dizendo que essa pessoa ela vai para o inferno, não estou dizendo isso, Deus é quem sabe, mas o galardão ele vai ser diferente. Você que está envolvido na obra, continue. Você que não quer saber da obra de Deus, se envolva. Para que quando Deus ele apresentar a recompensa, o galardão, você receba tudo aquilo que você semeou. Porque se estamos na terra para dar continuidade à obra de Jesus, ao Evangelho com a qual foi pregado pelo Senhor da Glória na terra, passado para os discípulos e depois para nós, então que façamos da melhor forma possível. O apóstolo Paulo, ele nos dá esse leque, esse entendimento. E o Senhor Jesus, ele falando no livro do Apocalipse, ele diz isso. O galardão está nas mãos do Senhor para te entregar. Mas ele diz explicitamente, para dar a cada um segundo a sua obra. Peça a Deus para te capacitar, para tirar do teu coração toda a insegurança e incerteza. Deus ele quer te usar, mas você precisa estar preparado. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele te faz lembrar tudo aquilo que você estudou, que você leu. Como é que o Espírito Santo vai te lembrar se você não leu e não estudou? Então, busque a Deus de verdade. Se você tem o entendimento de que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, que Deus depositou a obra nas tuas mãos, então faça da melhor forma. Não faça de qualquer maneira. Seja firme, seja constante, porque com certeza haverá uma recompensa para você. No livro de Mateus, no capítulo Mateus, diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É Mateus 6,33, se não me falha a memória. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça. As bênçãos elas nos alcançarão, como diz o Antigo Testamento. Não precisamos correr atrás delas. Elas virão até nós. Mas se estivermos impacientes, pensando no que havemos de comer, no que havemos de beber ou no que havemos de vestir, então aquilo que verdadeiramente tem necessidade, que é pregar a palavra, ficará para segundo plano. Você compreende isso? Vai ter um galardão para você no céu. Deus tem uma recompensa, mas você precisa ter um depósito no céu. Você precisa depositar com as tuas atitudes.
Plante para que você colha amanhã. Para que quando você esteja diante do Senhor, o teu galardão seja diante de tudo que você fez de benéfico nesta terra em prol da palavra. Amém? Essa foi a palavra que Deus separou para a minha vida e para a tua. Depósito no céu. Tá bom? Deus abençoe rica e abundantemente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz. Deus abençoe.